Problemas, dificuldades de todas as formas, em todos os setores da sua vida. Problemas financeiros, de saúde, problemas de relacionamento, dificuldades das mais diversas e imagináveis. O que fazer? Você fica aperreado, preocupado, sem saber qual a solução para esse problema. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Vai orar. Isso mesmo. Ora. Ora que melhora. Se orar, o bicho morre. Mas orar a quem? Orar a Deus, ao Espírito Santo, orar aos santos, orar aos anjos, orar a Maria, orar aos guias, caboclos, enfim, orar a quem? Aí vai depender da sua fé. Se você crê que existe um verdadeiro pelotão ao seu favor, como creem os católicos, pode ser um bom começo você lembrar que existe um padroeiro. Existe um padroeiro para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Existe um padroeiro para a sua profissão. Você mesmo pode adotar para si um santo protetor. Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Agora, se realmente funciona, se realmente faz sentido, se realmente é viável para uma pessoa que diz que, por um lado, não deve existir intermediário. Por outro lado, você pode orar, fazer suas promessas, se pôr de joelhos, até mesmo chorar aos pés da imagem que representa esse seu santo. Fica a critério de cada um. É sobre este assunto que eu gostaria de tratar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, para mim é sempre um privilégio muito grande estar aqui com todos vocês. Eu quero cumprimentar cada um de vocês com um bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja assistindo a este vídeo, você é muito bem-vindo ao canal Vigilante da Razão. Eu sou o Denilson Douglas, o apresentador do canal Vigilante da Razão, e você está num canal que trata sobre ateísmo, religião, política, um pouco de filosofia, de tudo um pouco para que você possa estar muito bem informado. Se você se interessa por esse conteúdo, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Nós precisamos aumentar a voz do canal Vigilante da Razão para que ele possa chegar até mais pessoas cada vez mais. Então, de antemão, eu quero agradecer a você de todos os estados do país. Você de todas as regiões, de todas as cidades. Você que está na Itália. Estava observando as estatísticas do canal. Tem gente na Itália assistindo ao canal Vigilante da Razão. Você que está em Portugal, na África, Moçambique. Enfim, você que está em diversos lugares, receba meu caloroso abraço. Não posso esquecer de maneira alguma, porque cada um de vocês é parte fundamental do canal Vigilante da Razão. E sem a presença de vocês, o canal não existe. Simplesmente não tem condições de existir. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se você já é inscrito, clique no sininho das notificações para que o YouTube avise a você todas as vezes que eu postar vídeo aqui no canal Vigilante da Razão. Por favor, tá certo? E no vídeo de hoje, sem mais delongas, eu gostaria de tratar sobre padroeiros católicos. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: o que faz um padroeiro? Vamos tratar sobre este assunto, claro, respeitando as pessoas, mas criticando sim os dogmas, criticando as imposições, criticando as crendices que acabam por escravizar a vida de muita gente. A vida de muita gente anda escravizada por conta de crendices, por conta de superstições, por conta de toda sorte de loucuras que o sistema religioso tenta impor na mente das pessoas. Aí alguém pode dizer: cai quem quer, vai quem quer. Isso mesmo. Só que nessa de vai quem quer, cai quem quer, há uma mídia por trás, há um marketing por trás, há um investimento em persuasão.
E ainda tem pessoas que dizem, olha, se você não concorda, fica calado. Nada disso. Nós temos que protestar sim. O nosso direito de opinião é real, é verdadeiro e é legítimo. Por isso que eu gostaria de falar. Falar sobre padroeiro. Falar sobre padroeiro é entrar numa seara muito, mas muito complicada, porque as pessoas têm na religião uma paixão, um sentido para a vida. Isso é provado a cada vídeo que eu posto aqui, criticando a Bíblia, criticando as crendices. Muitas pessoas se ofendem. Eu peço a você, por favor, não se ofenda. Não se ofenda. É apenas o meu ponto de vista, a minha forma de encarar as coisas com base naquilo que nós temos em mãos. Hoje, por exemplo, o conhecimento ele é facultado de graça a qualquer um que procurar. Basta procurar. Então, nada do que eu falo aqui visa ofender, vilipendiar, humilhar, denegrir, tratar mal a nenhum de vocês. Apenas eu me valo do direito de livre expressão, respeitando pessoas e criticando ideias. Tá certo? Por favor, seja maduro nesse sentido. O canal Vigilante da Razão está com quase 570 inscritos e são pessoas inteligentes. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, embora que você não concorde com tudo que se fala aqui. Os padroeiros, eles existem há muito tempo e os primeiros registros de padroeiros na Igreja Católica remontam ao século VII, quando um então Papa daquela época, ele fez menção aos padroeiros da igreja que ele frequentava pouco antes dele falecer. Isso é o que diz a história, que também fala que entre 1545 e 1563, em sua 25ª sessão, o Concílio de Trento decidiu que os santos que reinam agora com Cristo oram a Deus pelos homens. É bom e proveitoso invocá-los suplicantemente e recorrer às suas orações e intercessões, para que vos obtenham benefícios de Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Redentor e Salvador nosso. Então, os católicos se reúnem com frequência em concílios, e o concílio desta época mencionou pela primeira vez oficialmente essa ideia de santos protetores. Já existiam padroeiros, né, como eu falei, desde o século VII na Igreja Católica. As igrejas eram simplesmente dedicadas a um determinado santo, a um determinado padre falecido, e ou fiel, né, ou fiel praticante da religião católica, que tornava-se então o patrono ou o padroeiro daquela instituição, daquela paróquia, daquela capela ou daquela catedral. Então, essa história de padroeiro remonta já a tempos antigos. Mas se a gente for analisar a historicidade da coisa, há muito mais tempos atrás, desde a época da antiga Roma, cultuava-se um deus chamado Sancto. Esse deus Sancto, que era cultuado pelos antigos romanos, tinha o hábito de receber dos seus fiéis promessas. E essas promessas, dizia-se que ele exigia que fossem cumpridas, para que não houvesse nenhum mal ao fiel. Então, com o advento do cristianismo, nós sabemos que a Igreja Católica preservou algumas práticas ritualísticas e as converteu, deu uma roupagem nova, com uma visibilidade muito mais cristã. A exemplo do culto à deusa Diana, o culto a outros deuses que se tornaram santos através de um sincretismo religioso. Então, com isso, houve essa assimilação dos santos, que eram os, então, heróis da fé que morriam, e passavam a se tornar pessoas memoráveis, pessoas simplesmente veneráveis para toda a eternidade, e dizia-se mesmo que essas pessoas estavam ao lado de Deus. O que acontece? O livro de Eclesiastes, ele diz que os mortos nada sabem.
E o que é que os católicos fazem com essa afirmação? Eles dizem que os que morreram sem Cristo, eles nada sabem. Porque os evangélicos, por exemplo, acreditam que as pessoas quando morrem estão aguardando num período de inconsciência, eu diria assim, de sono. Alguns evangélicos pensam dessa forma, aguardando o juízo final, ou aguardando a segunda vinda de Jesus, seja qual for a linha de teologia adotada. Mas os católicos, eles pensam diferente. Eles acreditam que existem algumas determinadas pessoas que ao morrerem, ao terem a sua vida terrena cessada, o seu espírito volta para Deus e a sua alma também está com Deus já imediatamente, fazendo com que essas pessoas tenham capacidade de interceder pelos vivos que se encontram aqui na Terra. É por isso que os católicos têm uma forma de ver o mundo diferente dos evangélicos, que por conta disso se acham superiores, porque as práticas, as crenças da Igreja Católica estão não só baseadas na Bíblia Sagrada, mas na tradição que eles desenvolveram no decorrer de toda a existência do catolicismo. E os evangélicos se gabam de que eles têm apenas a fé em Cristo e nas Escrituras como base. O que na prática não é verdade. Os evangélicos acabam tendo, sim, muitas outras distorções da Bíblia para viverem como se fossem detentores da verdade absoluta, e muitas práticas e rituais evangélicos são sim baseadas no catolicismo. Isso não tem dúvida com relação a isso. Mas voltando à questão dos santos, entendeu-se por parte dos católicos que estes homens e mulheres que morreram em estado de graça, tendo conhecido a Deus no céu após morrerem, essas pessoas, ou esses espíritos dessas pessoas, a alma dessas pessoas, teriam plena condição de interceder pelos vivos aqui na Terra. Por conta disso, há essa questão dos santos, há essa questão da oração aos santos. Não é que eles estão adorando, segundo eles estão homenageando os santos e pedindo para que esses santos, já que têm livre acesso a Deus, conversarem com Deus para que Deus faça o seu trabalho. Ou seja, se faz necessário que um Deus todo-poderoso, onipotente e onipresente, tenha uma pessoa que o oriente. Dizer assim, olha, abençoa aquele lugar, abençoa aquela cidade, abençoa aquela pessoa. Vale lembrar também que com relação aos padroeiros, essa crença, esse costume tão antigo dos católicos, também é baseado na questão dos anjos. Inclusive tem um santo Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo, que é um anjo e ao mesmo tempo é um santo. É uma mistura dessa aí, que os católicos fazem, tentando levar o fiel a crer que existe de fato uma entidade que o protege, que o livra de todo mal. Não apenas individualmente, como também categorias de profissões. Existem profissões que são protegidas por santos específicos. E isso mesmo. Santos protetores dos caminhoneiros, santos protetores dos policiais, dos políticos, dos cantores, dos artistas, dos artesãos, dos atores. Isso mesmo. É uma coisa assim impressionante essa organização. Veja, a morada dos anjos e a morada dos santos, todos nós já sabemos que é no céu, seria no céu, né? Mas veja que a confusão é tão grande que eles se baseiam na seguinte questão. Os anjos e os santos estão no céu, mas eles têm poder aqui na terra. Eles têm interferência também na terra. Não apenas pela intercessão que eles fazem no céu, mas alguns anjos, mesmo sendo santos, têm permissão para estarem na terra, também protegendo e livrando os seus fiéis de todo o mal. Os seus protegidos de todo o mal. Na teoria, parece que a permanência da humanidade na Terra fica quase que blindada de todo e qualquer mal. Porque você tem Deus, você tem o Espírito Santo, que é o próprio Deus, né? Você tem os anjos santos, protetores. Olha só, parece que vivemos já num paraíso, numa situação de total imunidade aqui na Terra. Só que não.
Essa história não faz sentido pelo seguinte fato de que um Deus todo-poderoso não precisaria de assessores para fazer o seu trabalho. Você concorda comigo? Algumas pessoas dizem, mas ele dá esse privilégio aos santos, né? Como se a igreja ela tivesse conquistado esse status de coadjutora de Deus, né? A esposa coadjutora de Deus, enfim, há essa lambança toda e fica na mente do fiel realmente essa ideia de que esse privilégio é real e verdadeiro. Mas não é. Por quê? Por outro lado, se nós fôssemos realmente analisar a coisa como ela é, a Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória nem sua honra com ninguém. Isso é a Bíblia quem diz. E como é que eu vou admitir que um santo protetor esteja ali compartilhando a glória? E já que muitos católicos utilizam a expressão glorioso São José, aqui na minha cidade foi comemorado no último dia 19, ontem, o dia de São José, padroeiro da cidade que eu moro aqui. É bem por aí, gente. Essa ideia da proteção de Deus, dos anjos e dos santos passa uma ideia de blindagem que não é real. Não é verdade. A prova disso é que, por exemplo, um país como o Brasil, que é protegido supostamente por Nossa Senhora Aparecida, não é? Recife, que tem aí a Virgem da Conceição, salvo engano, Virgem da Conceição. São lugares que detêm os índices de violência altíssimos. O nosso país se mata mais gente nas favelas do que muitas guerras que ocorreram no decorrer da história mundial. Isso é uma realidade, infelizmente. Em minha cidade, quase todos os dias morre gente. No Recife, onde se tem um dos grandes chamarizes da fé católica, está lá no Recife, o Morro da Conceição, por exemplo, onde todo ano acontece uma grande festa que reúne milhares de pessoas de todo o Brasil. Índice de criminalidade altíssimo, baixo índice de desenvolvimento humano. E cadê o trabalho dos protetores? Cadê o trabalho dos patronos? Cadê o trabalho dos padroeiros, minha gente? Será que eles estão fazendo um trabalho eficiente? Vamos considerar que eles existam e que estejam a favor dos seus protegidos. Onde é que está o trabalho deles? É visível? É palpável? É verificável? Sabe? A gente precisa parar e ver que essas crendices, toda essa superstição, não tem levado o Brasil a lugares bons, não tem levado o Brasil a lugares de evidência. Quando você pergunta, por exemplo, num país do exterior, qual é o chamariz principal, onde é que esse país se destaca? Aí você tem um país que se destaca pela tecnologia, outro país que se destaca pela produção agropecuária, outro país que se destaca pelas artes, países que se destacam pelo grande poder aquisitivo do seu povo, países que se destacam por tantas coisas positivas. E você pode perceber que países como o Brasil, países como a África, onde a religião é mais explorada, são os países que detêm os piores índices de desenvolvimento humano, os piores índices de emprego, de moradia, de água potável, de alimento na mesa. Que trabalho danado é esse desses protetores que não protegem nada nem ninguém? Você tem aqui no Brasil Santa Maria Madalena, que é a protetora das mulheres, a padroeira das mulheres. Todos os dias, infelizmente, mulheres são mortas, assassinadas covardemente pelos seus maridos e ex-maridos, ex-companheiros. Que trabalho é esse? Não funciona, minha gente. Não funciona. Então estamos presenciando uma narrativa religiosa milenar que ainda produz doentes, fiéis doentes. Pessoas que não abrem os olhos para a realidade. Pessoas que vão até os templos, os santuários de joelho,
que sobem carregando pedras pesadíssimas na cabeça, quando eles conseguem, dificilmente eles atribuem a quem realmente merece o mérito. Aos médicos, a uma empresa que abriu-lhes as portas do emprego. Eu fico só de observar, não funciona, gente, não funciona. Temos o São Nicolau, que é o padroeiro das crianças. Quantas e quantas crianças têm tido sua vida ceifada, sem ao menos desfrutarem da vida, do pouco que elas poderiam ter na vida? E onde é que está? Onde é que está o trabalho desses padroeiros? Diga para mim. Ah, mas existem os padroeiros que protegem os caminhoneiros e os acidentes que nós registramos todos os dias. Eu não estou aqui pretendendo que os servos desses deuses aí e os devotos desses padroeiros sejam Highlanders que vivam eternamente. Mas é muito gritante, meus amigos e minhas amigas. É muito gritante. Você está sendo enganado a troco de quinquilharias, bonecos, relíquias, supostas relíquias, imagens que são frutos da imaginação de um artista qualquer. Mas você precisa lembrar daquele santo. Você precisa lembrar que ele viveu uma vida íntegra. Viva você a sua vida íntegra também, sem a necessidade de recorrer a esses homens mortos. Homens mortos. Se é que alguns deles existiram, porque os santos mais antigos, alguns deles nem têm registro oficial da sua vida. São pessoas que caíram no imaginário popular, na lenda e na tradição. Abra seus olhos enquanto há tempo, para que você não tenha um final infeliz. De pessoas que passaram a vida toda se privando de fazer aquilo que eles gostariam de fazer, aquilo que iria trazer algum benefício para eles, em prol de viver uma fé em lendas, em mitos, em sugestões, em ideologias, em interpretações, em falsificações, em deturpações. Abra seus olhos enquanto é tempo. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.